Olá, amigo da EFU, e aí, como é que é? Como é que você está? Tá tudo bem, tudo bacaninha? Espero que você esteja confiante, sabendo que o confinamento vai acabar, as coisas vão voltar ao normal, esse novo normal não vai ser tão ruim quanto a gente imaginava. Aqui em Portugal, as coisas já estão, começando a voltar, pelo menos, a uma certa normalidade e de uma forma surpreendente, né? Espero até que isso não traga, né, nenhum problema, mas as pessoas têm que ir experimentando, têm que ir testando. Pô, já estou dando rolê de bike, já estou pensando aí em fórmulas, né, de reinvenção daquilo que é o meu marketing principal, que é o foco nos restaurantes, nos hotéis, e que foi o nicho de mercado mais atingido, velho. Os caras ficaram mesmo... Você sabe, né? Você aí que está no Brasil também sabe como essa classe que é responsável por muitos empregos, né, como isso sofreu. Então, eu que estou extremamente ligado a eles, já estou com umas ideias melhorando a mim próprio, no sentido de assim que isso voltar ao normal mesmo, que já está voltando, como eu disse, que eu também já esteja aí bombando na frente, entendeu? E deixando aí para quem chora ou quem quer desistir para trás, tá bom? O que eu quero trazer para você aqui são resultados, e lembrando que este canal tem esta proposta, trazer resultados da vida profissional, de trabalhos efetivos que eu utilizei esse equipamento, que para algumas pessoas é um método alternativo, é só uma coisa engraçada de se fazer, legal? No meu caso, eu pego essa novidade, né, essa alternativa e aplico em trabalhos com extrema responsabilidade e com uma qualidade que você não vai acreditar. Então o assunto hoje é macro e métodos alternativos de você ter macro. Então, beleza, falando do que eu quero passar hoje, né? Eu resolvi mudar um pouco em função essa correria, né? Do tempo que eu tenho mesmo agora investido em melhorar o marketing do estúdio. E eu falei, puta, às vezes não consigo, velho, não consigo subir, né? O meu estúdio, como você sabe, é no segundo andar aqui, sobe essa escada e eu já estou lá, mas isso me dá um certo trabalho. Então eu falei, vou começar a gravar aqui embaixo e escolher alguns assuntos, né, porque até facilita, como eu estou no computador, consigo partilhar aqui com você de uma forma mais rápida. Então, eu não sei como o som vai sair, né, coloquei esse microfone aqui desse fone de ouvido, que é bem legal, então espero que o som esteja bom. Legal? Então, como você sabe, né, eu desde o começo do canal, eu bato nessa tecla de que o equipamento é o cérebro que tem que ser full frame, não o equipamento, até porque eu vivi, né, na época em que full frame nem existia. E a gente, fazia tudo, fazia grandes campanhas, enfim, dava conta do recado. Quando eu vim para Portugal, como você sabe, para quem não sabe ainda disso, né, porque é novo no canal, está entrando agora, eu fui assaltado em São Paulo. Quando eu vim para Portugal, só me tinha sobrado uma 20D, uma câmera que, enfim, né, teoricamente não seria capaz, segundo aí aquilo que algumas pessoas que não têm experiência suficiente dizem, legal? E eu acabei descobrindo, até porque eu estava recomeçando minha vida depois desse assalto, não tinha grana, era tudo novo de novo. Então eu falei, eu tenho que arrumar formas de ir adaptando passo a passo o meu equipamento, aquilo que eu tenho, com algumas possibilidades, né, de ir mudando distância focal e, por exemplo, macro. Macro, quando eu falo de lentes de aproximação, lentes close-up, com dioptria mais 1, mais 2, mais 4, fica parecendo que eu estou falando chinês. Dioptria, como assim? Entendeu? Dioptria é aquilo que são os graus, dos óculos que você, quando você vai lá no oculista, né, no oftalmologista, ele te passa uma receita com dioptrias, né, para correção, legal?
Na fotografia é igual. Então eu vou tirar hoje do baú algumas coisas, por exemplo, que nem isso aqui, olha. Só para você sentir como é que eu trato o meu equipamento, beleza? Olha isto aqui como é que tá. Essas são as lentes de aproximação. Essas são da época áurea da SK, SNK, para quem gosta de frescura, né? Então, SK, quer ver? Ó, vou mostrar, vamos ver se dá foco ali. Ó, tá vendo ali? 58 milímetros, você vê que tem ali mais um, mais dois, e tem SK, 58 milímetros, tá vendo ali, olha? Japonesa, é original, né? Para você sentir aí, ó, dá para você ver aí o que aumenta o negócio ali, tá vendo aqui, ó? Então, é o seguinte, essas lentes são lentes de aproximação. Para mim, essa é a grande novidade que eu trago para você, porque muita gente não conhece, entendeu? O potencial que tem as lentes close-up. Isto aqui, para quem sabe usar, é muito melhor do que os tubos de extensão. Eu não tenho tubo de extensão, várias pessoas me perguntam sobre o tubo de extensão, eu acho que não é o meu plano A. O meu plano A são as lentes close-up. Primeiro, tem que ter boa qualidade, tá vendo? Isso aqui são SK, japonesas, entendeu? Então, isso aqui é de um cristal maravilhoso, ok? Então, o que acontece? Mais um, mais dois e mais quatro. Fica fácil de você entender que isso aqui é um aumento gradual. Então, eu vou gravar esta primeira parte aqui embaixo, né? Porque eu gosto disso, da ideia de eu conseguir, fica mais fácil, né? Eu mostrar para você de pertinho, assim, tá vendo? Olha. E aí, isso aqui já foca, tem focagem automática aqui, então para mim facilita. Então, eu vou mostrar para você algumas possibilidades que você pode ter de usar equipamentos alternativos. Primeira vantagem disto aqui, ele não tira nada da luminosidade da tua objetiva. Tá vendo? Olha, ele é um filtro de extrema qualidade, esse aqui. Esse aqui eu não dou, não empresto, entendeu? Isso aqui mora no meu coração. E eu tenho enorme sorte, porque isso aqui é de 58 milímetros de diâmetro. A rosca dele é de 58 milímetros. E ela encaixa na lente do kit, que é 58. Eu não sei se a lente do kit agora é 58, mas a que eu tenho é 58. Então, mas não tem problema, porque eu posso, inclusive, eu tenho anéis de adaptação, onde eu pego uma que é 58 e passo para 52, que é uma lente a 2.5 compact macro, que quando eu coloco isso aqui, fica super macro. Então é muito legal, por exemplo, fotografia de joalheria. Aí quando você for ver, a tua lente, ela vira macro, você foca, com uma distância assim, entendeu? Você chega muito perto. E você pode ir agregando, né? Um filtro mais um filtro mais dois, um filtro mais quatro. Aumenta muito, você vê detalhes que só numa lente macro muito cara você conseguiria. Você consegue encontrar filtros maiores, né, com diâmetro maior, e que você consegue adaptar em lentes menores. Eu sempre compro filtros maiores, por exemplo, eu tenho a 24-70. Quando eu fui para o Japão, a primeira coisa que eu fiz foi procurar filtro no Japão, porque eu sei que lá a coisa é séria, e aí fui numa loja e encontrei filtro densidade neutra, todos os que eu queria. Então, imagina, você pode colocar isso no meio do casamento, você coloca um filtro como esse, você não precisa mudar a fotometria, porque ele é um filtro de vidro, né? Ele é transparente, ele não tem nenhuma perda. No caso do tubo de extensão, perde muita luz. Então, você perdendo muita luz, você tem que trabalhar com diafragmas muito abertos. Então, é difícil. Macro com diafragma aberto, é difícil. Você se complica. Nesse caso, não. Nesse caso, eu posso usar diafragmas fechados, eu posso ir usando isso e aumentando essas dioptrias.
e eu não preciso fazer nada, eu vou fechando o diafragma ao invés de abrir. Eu posso colocar num tripé, eu posso aumentar a carga do meu flash, eu tenho uma série de outras variáveis. No tubo de extensão, às vezes esse controle fica impossível, porque você, assim como aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, assim como aqui você tem uma dioptria, 2 e 4, você vê que no tubo de extensão ele tem um fino, um médio e um mais largo, mais comprido, né? Então, cada um deles tem um índice, uma perda muito grande, você não consegue fotometrar, porque essa diferença, porque ela é interna, né? Ela não é externa, você pode até colocar a luz incidente e medir com flash meter, com fotômetro, mas a partir daí a perda passa através da lente e você fica completamente sem saber, sem noção. Então você tem que ir meio na chutometria. A partir da luz incidente, você vai fazendo testes e anota em cada um qual é a perda, assim como eu faço com o difusor grande angular. Beleza? Então, aqui eu tenho essa situação. O tubo de extensão, para ele ser bom, né, ele tem que ter os contatos de ouro, banhados a ouro, porque ele vai dar continuidade à ligação que quando você coloca e encaixa a objetiva, aqueles contatos ali que passam todas as informações, né, no visor da tua câmera, quando você muda o diafragma, a abertura, tal, aquilo lá vai aparecendo. Caso contrário, eu já fiz um teste de um amigo meu, que é barato, muito barato, mas, dava muito pau, a informação não era precisa, de vez em quando ele apagava, exatamente porque ele é barato. Então, os tubos de extensão mais caros, eles até podem ser usados, pode ser uma opção, mas não acho que sejam práticos. E aí, o que acontece? Quando você coloca isso aqui na frente da câmera, e por você não ter nenhuma perda de fotometria, perda de luz, o legal é que você pode usar o focus stacking, que é aquela técnica de você ir fazendo várias fotos, né, percorrendo o foco, né, percorre a foto focando em vários planos e depois junta tudo, como eu ensino nesse vídeo que eu vou colocar aqui para você. Beleza? É importante. Então, você, mesmo com baixa profundidade de campo, você consegue ir planejando esse foco que vai andando, né, sobre a peça e depois junta tudo e você tem um resultado maravilhoso com uma lente que, é top. Você, quando trabalha no ponto ótimo da tua objetivo, e aqui fica fácil porque você não perde luz, você tem o foco periférico também muito agradável, entendeu? Porque o macro realmente tem uma baixa profundidade de campo, e aí você consegue aqui, a um preço muito, muito mais acessível, ter um resultado muito legal. Bacana? Então, falei sobre esta aqui, que são as lentes close-up de dioptrias diferentes, e a gente vai depois testar isso na prática. Legal? Eu vou mostrar algumas coisas que eu já fiz, fotos talvez até que você já conheça, você não vai acreditar na nitidez. Feitas com lente 50mm 1.8, com lente do kit. E vou mostrar para você uma outra técnica que é anel inversor. Legal? O anel inversor, ele é bem louco, porque você vai ver, é um anel que você pega a objetiva, né? A objetiva tem a parte de trás. Você inverte a objetiva, ou seja, onde você colocaria um filtro na frente, você coloca um anel inversor. Então ele tem um encaixe, a baioneta, digamos que encaixa, fica na frente, você inverte, você vira a parte da frente da objetiva e ela encaixa perfeitamente, porque é um anel inversor com o mesmo encaixe da câmera, então você fica com a lente com a parte de dentro da lente exposta. É muito louco esse sistema. Esse sistema do tempo do analógico, mas você imagina, quando você tira, né, qualquer conversa possível entre o contato da lente, que é a parte que fica escondida perto do sensor, que agora virou para fora,
Então você tem que fazer a construção usando a lei do inverso do quadrado da distância. Você tem com o fotômetro, né, você consegue também ir dimensionando a luz incidente. Vai ser uma experiência muito legal. E eu vou falar uma coisa, todos os clientes que eu faço isso, eles ficam muito admirados, isso traz um respeito, eu sinto isso. Os caras olham para mim de uma forma diferente. Isso é importante no teu marketing pessoal. Então, beleza, era isso, essa primeira parte que está mais preocupado mesmo, que eu daí não tenho que ir lá gravar, montar o estúdio, né, para poder gravar essa primeira parte. Então, eu já sei que isso está feito. Essa videoaula vai ser de macro, então você pode joalheria, alianças, você pode no meio do casamento ou antes mesmo, fazer umas coisas muito lindas, usando esta técnica simples, e isso também vai surpreender o teu cliente. No nível de casamento, entendeu? Joalheria, um detalhe do vestido, um detalhe da maquiagem, tudo isso com lente close-up, de uma forma muito fácil, descomplicada e principalmente sem alterar a fotometria. Beleza? Então vamos que vamos aí, é isso aí, é macro na veia. É nóis. Bom, então é o seguinte, eu montei aqui para você especialmente um set. E você olha aqui e fala, quanta coisa, quanta tralha que o Bagnola vai mostrar. Mas, na verdade, eu resolvi repetir uma dica que às vezes as pessoas continuam me perguntando, né? Porque às vezes eu coloco num vídeo, esse vídeo fica mais antigo e a dica se perde. E são dicas que, são para sempre. Então, quando eu ia montar, né, eu coloquei aqui a 20D, depois a 6D, as minhas lentes que eu queria mostrar. Antes de desembalar, eu quero lembrar para você a forma como eu guardo, como eu preservo o equipamento para que ele não tenha fungo, entendeu? Lembra disso, é muito importante isso. Nunca deixa a tua câmera num armário, dentro do case, no escuro, entendeu? Sem uma proteção, né? Sem alguma coisa que tire a umidade, porque o fungo ele se propaga numa das camadas que dão contraste de cor na tua lente. Quando você olha, não tem aquela cor, aquela coisa meio colorida. Então, ali é um tratamento que a lente tem e que normalmente o fungo resolve morar ali, né, fazer uma colônia, e quando você manda limpar a lente, é isso que tem que ser retirado. Então estraga, né? Abaixa o contraste de cores da tua objetiva. Então eu vou mostrar só numa, né? Vou pegar aqui, sei lá, 20D, tá ok? Só para você lembrar. Então olha como é que eu faço. Eu tenho um saco, né? Pode ser translúcido ou transparente. Esse aqui eu pego no supermercado, que é um saco de fruta, entendeu? E aí tem a 20D aqui dentro. Beleza? Tem a câmera. E aqui dentro eu tenho sílica gel. Olha, eu tenho vários, tá vendo? Sílica gel. E vou trocando isso de 3 em 3 meses. Todos os acessórios estão aqui. Então os cartões, tá vendo? Olha. Então tudo fica desumidificado. E sempre que você não for usar, né, ou for usar a câmera, aliás, você tira o máximo possível do ar e deixa isso aqui guardado. Quando você for guardar novamente a lente, a câmera, você coloca tudo aqui. Beleza? Tá dada a dica, então eu vou agora desembalar isso aqui tudo, tá bom? Vamos que vamos. Bom, então beleza, tudo preparado aqui. Inclusive quando eu tirei, né, quando eu desembalei do sistema de proteção aí contra fungo, eu vi aqui esse tratamento, né, que a lente tem, colorido, beleza? Então eu coloquei aqui para você ver. Então é todo um conjunto, né, de tratamentos que a fábrica faz e que você tem que preservar, né, porque isso realmente ajuda bastante, como eu disse, principalmente no contraste das cores, legal? Então é o seguinte, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho o anel inversor, beleza? O anel inversor é este aqui, olha. Tá? Ele tem uma rosca na frente, que é exatamente do tamanho do diâmetro, né, para filtro da objetiva, e aqui atrás ele tem um encaixe que é a baioneta, olha. Nesse caso da Canon. Eu tenho dois,
Ó, um é 58 e o outro é 55, beleza? Então eu vou pegar aqui o 58 e vou colocar aqui na frente da minha objetiva 58 milímetros da lente do kit, beleza? Então olha o que acontece. Ela entrou aqui, deixa eu colocar em detalhe para você ver, ó. Ela está encaixada e a baioneta ficou para fora. Então o que que eu faço? Olha, eu vou pegar, colocar aqui para você ver. Eu tiro isto e encaixo a minha objetiva ao contrário. Deixa eu até prender bem aqui, olha. Eu encaixo a minha objetiva ao contrário. Olha que puta loucura, meu. Ó, pronto. Então olha que doideira que fica. Tá vendo? Essa parte, os contatos ficam para fora. Então você vai encontrar, inclusive, na internet, algumas pessoas que ensinam. Eu nem preciso ficar ensinando, só estou mostrando. E se você tiver interesse, eu vou mostrar resultado, beleza? Que eu acho que é mais legal. E aí você procura na internet, porque tem outras pessoas que usam esse tipo aqui para fazer macrofotografia. Então eu vou tirar isto, né? Você vê que ela vai sair normalmente. Vou tirar aqui o anel inversor. Vou reencaixar aqui a minha... Cadê a minha lente do kit 1855? E vou mostrar para você como é que são os filtros. Então, nesse caso, como é 58, né? Tá vendo? Como é 58 normal, ela já encaixa aqui normalmente também para mim, ó. Já fica aqui, ó. E fica super bem preso. E você não perde nada, né? Você não perde você não perde luminosidade, você não perde abertura. Ela, como eu falei antes, ele é transparente, então isso é muito legal. E aí você trabalha com várias dioptrias. Você pode optar em colocar 3, como se fosse o tubo de extensão, só que na verdade essa combinação se faz de uma forma exterior, você não afasta a objetiva, você não cria aqui uma zona escura. Tem gente, inclusive, que eu lembrei agora, que pega a objetiva, deixa eu tirar isso aqui, que faz assim, ó, que só encosta a objetiva sem o anel inversor e tenta fotografar. Eu não gosto porque acho que entra luz aqui e você não tem uma certa, né, você não tem nenhuma segurança, pode escapar, enfim, né, fica difícil, fica muito amador. Então o anel inversor é muito baratinho. Isso aqui vale a pena, agora tem que estudar, né? Você, como eu falei, você vai encontrar isso na net, não preciso eu ficar aqui fazendo um vídeo super longo. Só indicar isso já te ajuda. Então vamos lá. Eu estou aqui no computador e antes de começar eu queria reforçar a intenção desse vídeo aqui. Beleza? Que eu não quero ficar ensinando a mexer com tubo de extensão, primeiro porque eu não gosto do tubo de extensão, não é, como eu já expliquei, não é a minha opção A. Eu gosto da lente close-up, que é a grande novidade que eu estou trazendo para cá. Simples, barata, né? Você não tem que ficar tirando lente, enfim, brigando, né, com o equipamento para trazer uma informação através dos contatos, que se não for de ouro, realmente eu já senti essa dificuldade e foi por isso que eu também não optei pelo tubo de extensão. Entendeu? E outra coisa, eu vou mostrar para você alguns trabalhos em super macro. E super macro também é uma grande novidade aqui, porque é uma lente macro com tubo de extensão, aliás, com lente close-up, entendeu? Então, porque se você usar uma lente macro com tubo de extensão, daí realmente fica impossível, fica incontrolável. Com as lentes de aproximação, né, as lentes close-up, como tem dioptrias, né, 1, 2, 4, você consegue controlar isso de uma forma muito mais legal, segundo o meu ponto de vista. Uso lentes tele, para você ter uma ideia, né, tele com distância focal variável. Eu vou mostrar um trabalho que eu fiz de joalheria e moda, onde eu usei a 100-300, que é uma lente de 1990, que é uma lente que eu sempre falo aqui, ela é EF, ou seja, ela serve em full frame, serve em cropada, então imagina, né, você consegue fazer uma ideia fazendo a conversão do que é uma 100-300 numa 20D,
E fazendo a conversão, você imagina a distância focal. Então, eu procuro sempre inovar na percepção do equipamento e na capacidade que eu tenho para inserir algumas alternativas e entregar um trabalho efetivamente diferente da concorrência. Acho que isso é o grande ponto, né, desse vídeo aqui. Você, com certeza, tem uma das lentes que eu vou mostrar. Eu tenho eu vou mostrar um trabalho de arte, de uma visão mais, o que eu chamo do olho da formiga. Como é que a formiga enxerga? Né? Essa é a minha inspiração quando eu fiz um trabalho, e continuo fazendo um trabalho em super macro, com joalheria, com bijuterias, enfim, sempre tentando levar isso aqui para uma pegada comercial. Olha, essa técnica é muito legal para você fotografar coisas pequenas assim, olha, deixa eu ver, tá vendo? Ó, é um brinco. Essa é a técnica perfeita para esse tipo de fotografia. E você não tem que gastar uma puta grana comprando uma lente macro que mesmo assim nunca traria esse resultado. Nunca atingiria nem perto o resultado que você vai ver daqui a pouco. Bom, então agora eu vou mostrar para você, na prática, alguns resultados. Foi muito legal ter lembrado desse ensaio e desse momento, que marca, na verdade, uma época da minha vida que eu estava muito parecido com o que você está vivendo agora. Eu tinha chegado num país estranho, não conhecia a cultura, só tinha portfólio do Brasil. Tudo bem que meu portfólio no Brasil era bem consistente, eu já tinha conquistado prêmios, enfim, já tinha feito capas editoriais, mas aqui, ninguém me conhecia. Então, você chega num lugar e você tem que começar a surpreender. Eu tinha uma câmera que aqui, era praticamente ridícula. Hoje, o fato das pessoas saberem que eu, ainda hoje, quando me dá vontade, fotografo com ela, isso hoje já é motivo de respeito, é diferente. Você conquista o respeito por aquilo que você é capaz de fazer, pela atitude que você tem com os clientes, pela tua capacidade de ser inteligente emocionalmente, entendeu? E ir dando andamento naquilo que é um planejamento estratégico. Não é só da boca para fora, entendeu? Falar isso é fácil. No campo da imaginação é tudo muito fácil. Agora, transformar gesto, aliás, palavra em gesto, aí já a coisa já é para quem entendeu? Para quem gosta do Ayrton Senna, sabe como é que fez o mesmo trajeto? Saiu do Brasil, né, foi morar em Mônaco e entendeu? Concorrendo, né, vindo de um país pobre, comparando com a Europa, principalmente naquela época, e conquistou o mundo entendeu? Não preciso ir mais longe. Então, é o meu ídolo principal, ele e o Jimi Hendrix, entendeu? Então, voltando aqui à história desse momento, é aí que eu queria que você entendesse que a gente vai entrar num mundo que é diferente daquilo. Que legal, olha que bonito que fica. Aqui não, aqui olha que legal, olha que bonito que fica, mas olha principalmente como um caminho aberto para que você consiga conquistar novos clientes, com uma pegada muito mais artística, surpreendendo, e eu tenho certeza que você vai sentir agora aquilo que eu sempre quis fazer quando dei início a esse projeto assim que cheguei. Legal? É assim, isso aí deve ser 2008, 2009. Então você vai ver algumas especificações que nem aparecem, porque eu tirei, né, eu inverti a lente e desliguei os contatos, então, a câmera ficou sem qualquer informação. Esse é um colar que eu gosto muito, ele é um colar cheio de, eu não sei se dá para focar, vai focar aqui, focou, olha, tá vendo? Eu achei isso aqui muito gráfico. Este aqui é um colar e uma gargantilha. Na verdade, eu adoro mulher de gargantilha. Acho uma coisa muito sensual. Adoro, sempre gostei muito. E aí, isso aqui é um colar africano. Você vê que é feito à mão. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para você ver. Ó, feito à mão. As miçangas, né, são feitas uma a uma. Tá vendo ali? Então é tudo muito desigual. Não tem uma miçanga igual a outra. Isso aqui entra como uma mola assim e fecha. E tem a pulseira que você vê aqui, olha, tá vendo? Isso aqui é de uma tribo africana, eu não me lembro agora, não sei se são os Maasai.
Isso aqui uma outra peça de madeira, de pedaços de madeira, que ao invés de jogar fora, foram feitas por um artista que transformou isso aqui numa puta pulseira linda. Deixa eu ver se consigo focar. Tomara, meu. Deixa eu ver aqui, peraí. Olha. Essa câmerinha aqui também de vez em quando não foca. Mas dá para você sentir, tá? Então fica parecendo um marfim, só que é um marfim responsável. Ninguém mata o elefante para fazer uma coisa dessa, mas é uma madeira que, se você olha, ela simula, né? Ela emula o marfim. Eu adoro essa pulseira. Isso aqui cobre o peito. Eu fiz um ensaio com a Catarina também, com a Catarina Gonçalves, que agora mora na Suíça, uma modelo que eu amei fotografar. Então fizemos uma coisa com peito de topless, né? E assim, com esse colar tapando, né? Não deixando muito nu. Depois eu vou mostrar em moda, em beleza, fotos de beleza, de maquiagem. Meu, esse é o equipamento que é isso que eu falo sempre. Eu trago aqui resultados. Eu não quero só ficar brincando de fotografia. Entendeu? A fotografia, para mim, é uma grande paixão, uma grande diversão, mas eu gosto de vender. E você vai sentir depois o resultado, você vai gostar pra caramba, beleza? Então, achei que era legal vir aqui explicar. Vamos agora para as fotos e o resultado, tá bom? Vamos lá. Olha, como eu sei que você tem interesse, né, em principalmente quando eu toco no assunto iluminação de beleza, eu resolvi, eu não vou ensinar aqui a iluminação, tá? Eu já vou reservar aqui no próximo vídeo um espaço para ensinar a fazer essa iluminação que é especial, meu. Isso é uma iluminação quadrangular que é maravilhosa. Ó, vou pegar isso aqui para você ter ideia do resultado. Isso foi feito com uma 20D, olha a definição, meu. E com essa 100-300, que eu digo 100-300, com essa lente que eu acabei de falar para você. Então, é uma iluminação feita com 4 fontes, todas as fontes difusas. Então você vê que tem uma iluminação feminina, com uma diferença de EV nas sombras assim fantástica, com um foco cravadaço, você nota aqui, e ao mesmo tempo com shallow focus. Isso é uma técnica que eu vou ensinar. Eu tenho aqui um dos resultados, né, que eu fiz com um colar que eu vou mostrar, depois você vai entender por que eu resolvi parar e só mostrar isso aqui. Então, olha essa luz, meu. Que demais. Então eu mostrei para você o resultado em cor e em PB, e você vê aqui, olha, ISO 100, 5 de abertura, 125, eu usei 5 de abertura porque eu queria o shallow focus, ou seja, eu queria o foco cravado aqui e a orelha desfocada, até porque eu não queria tirar esses piercings que ela tem. Então a ideia era focar aqui mesmo na maquiagem, entendeu? Vou pegar aqui essa para você sentir melhor. Tá vendo? Então, meu, é uma luz de beleza fantástica. Você consegue fazer isso aqui, uma impressão aqui fácil, de 1 metro na proporção, na maior altura de 1 metro, com certeza absoluta. Essa iluminação é muito legal, meu. Essa iluminação é mesmo fantástica. Como eu disse, é quadrangular, muito feminina, butterfly de baixo contraste, entendeu? Então, né, você nota isso aqui claramente. Tá vendo? Então tem uma luz de recorte linda, é uma luz muito clássica. Legal? Esse aqui é o arquivo PSD, mas você vê, ó, a resolução, né, em pixel da Canon 20D é 2336 por 3504. Então aqui, olha, eu tenho a lente 100-300, beleza? Aqui, olha, a Canon 20D. Então, só para você sentir aí a capacidade que a tua cropada hoje, que é muito mais foda do que a minha 20D, consegue. Então, você consegue um resultado até muito melhor e que até, às vezes, é um problema, porque vai trazer tanta nitidez e que faz com que eu não entenda essa coisa do excesso de edição, de colocar poro, quando mulher detesta poro. Então, isso é uma falta de cultura que, na verdade, pode até conferir ao teu trabalho aí mais de uma perda do que um ganho. Beleza? Pois está prometido, na próxima aula eu mostro para você essa iluminação quadrangular, porque eu quero montar um esquema bem legal naquele programa que eu uso. Tá bom? Bom,
Então agora chegou a hora da gente falar de arte, meu. É uma coisa que eu gosto, exatamente aquilo que vai surpreender o teu cliente. Então a minha sugestão para você, uma sugestão de marketing, é o seguinte: a arte pode vender. Eu consigo fazer posters muito legais numa visão macroscópica ou super macroscópica, que é aquilo que eu estou ensinando aqui para você. Olha, então isto aqui é a minha visão daquele colar. Aquele colar que estava na Catarina que eu mostrei. Então, a minha sugestão de marketing nesse caso é que você vá a uma loja, um cliente que você queira conquistar, e não vá lá falando que você é fotógrafo. Não precisa fazer isso. Faz o que eu sempre faço quando eu quero conquistar um cliente. Eu chego lá como cliente. Então, eu vou, separo uma grana e compro, faço uma compra legal, entendeu? Ou seja, eu dou lucro primeiro para o meu potencial cliente. E daí pega o cartão, você me dá um cartão, porque você fica numa situação muito mais confortável como quando você é cliente, né? Você não está chegando lá para vender o teu trabalho de fotógrafo, você está lá para fazer o cliente ganhar dinheiro. Então, isso aqui que eu vou mostrar para você são estudos desses acessórios, né, dessas bijuterias que eu mostrei antes para você. Então aqui quando eu vi essas bolinhas, eu falei, cara, isso tem uma cara de formiga. Você entra numa visão no mundo mais criativo, que é muito legal para destacar você dessa coisa tão pasteurizada que está a linguagem fotográfica. Tá vendo? Isto aqui é super macro, feito com anel inversor. Olha que coisa legal, velho. Eu vi aqui, inclusive, porque essa peça, esse colar, ele simboliza o sistema, o universo, o sistema solar, os planetas e tal. Então eu consegui aqui, numa visão mais artística, aqui já é outra peça, eu consegui aqui numa visão artística mostrar isso, que é o vetor criativo de quem fez isso. E aqui eu já tenho uma outra peça que é uma pulseira que eu vou mostrar para você, que está inclusive no meu site. Essa é uma série que eu adoro, beleza? Eu coloquei um fundo de cartolina azul atrás e passa a ser uma visão quase surrealista, entendeu? De todo o trabalho manual. Você vê que as coisas aqui, cada um tem o seu tamanho, essa não indústria, né, que é o artesanal, isso acaba trazendo um valor a mais, que é normalmente aquilo que não acontece. Às vezes as pessoas preferem o industrial pela uniformidade, quando, se você for pensar bem, essa falta de uniformidade, essa customização, aquilo que é único, isso sim caracteriza, você pode dar um aspecto artístico e o teu cliente vai ficar muito surpreendido por causa disso. Beleza? Então, só para você lembrar, este aqui é um detalhe deste colar aqui com a Catarina, que eu vou ensinar depois na outra aula, tá bom? Imagina uma fábrica receber um material como esse. Você consegue se colocar, né, usar empatia e se colocar? Isso aqui é uma retroiluminação. Eu já ensinei a fazer isso como fotografia de joias. Espera aí, está aqui, ó. Como fotografia de joias, a iluminação X vem de baixo, não vem de cima, para que você tenha transparência, para que a luz atravesse, porque se não for assim, você não consegue ter esses pontos, né? Você não consegue, como gastronomia é igual. Você com o contraluz, você atravessa uma folha de manjericão, de salsinha e torna tudo mais fresco, mais claro e não mais escuro. Legal? Então eu vou passando para você, olha. Essas são variadas. Esta é uma visão macro desse colar que eu vou botar aqui para você, olha. Olha isso que legal. Troquei o fundo. Olha. Meu, é muito legal. E eu vou mostrar para você que isso aqui é RAW, não é? Eu vou mostrar o RAW puro para você. Olha, que legal. Tá vendo? Com pequenas modificações, onde o que eu faço aqui, porque como a lente está aberta e virada ao contrário, você tem que chegar mais próximo na luz, afastar e ficar olhando para ver se você consegue a exposição correta. Quando você chegou na distância correta, porque é a lei do inverso do quadrado da distância na prática, daí você coloca o flash ali naquela mesma posição e dá início à sessão. Tá vendo? Olha. Isso é muito louco, meu. É muito louco. Isso aqui também é uma parte artística do meu trabalho. E aí eu vou mostrar para você aqui, olha. Isso aqui é RAW. Ó, pode ver. RAW purinho.
RAW, ó, aqui é o TIFF que eu fiz a partir deste RAW. O RAW e o TIFF para impressão. Olha, o RAW, você vê que não tem absolutamente nenhum tratamento, não tem nenhum XMP. Posso até para garantir, olha, Clear Settings. Então você consegue esse resultado e isso aqui é uma visão artística que pode surpreender muito o teu cliente. Legal, né? Eu vou mostrar, tá vendo? Eu vou sempre testando. O meu olhar eu tenho essa curiosidade e eu tenho inclusive esse quadro aqui, essa visão cortada. Eu tenho essas linhas, né, que convergem para o fundo. Eu tenho uma sensação agradável, não sei, de futuro. Então eu posso vender isso numa galeria de arte? Claro que eu posso. Isso aqui também foi um outro estudo numa vertente mais artística com super macro. Isto aqui também, ou seja, concorda que se eu mando ampliar isso aqui num papel legal, tipo, sei lá, fine art, isso aqui é uma imagem gráfica que eu posso tentar apresentar lá para o IKEA, sabe? Porque eles têm, né, eles compram imagens, ok? Tá bom? Então vamos que vamos. Olha, para deixar isso aqui completo, mas tipo mesmo do jeito que eu quero passar para você, uma das coisas que caracterizaram, né, a minha força de entrada no mercado da gastronomia foi a capacidade de usar esses testes que eu estou mostrando para você e aplicar isso comercialmente, né, no mise en place, que nada mais é do que toda aquela parte de preparação. Então, a salsinha que o chefe corta, a cebola em cubos, entendeu? E aí, isto aqui foi um teste que eu fiz em casa, fazendo uma abordagem para conhecer o equipamento. E eu gostaria de perguntar para você se você sabe o que é isto aqui. O que você imagina que seja isso? Entendeu? Daí, muita gente fala, são cocos, né? Enfim, eu coloquei uma panela aqui e tal para fazer são testes, né? Na verdade, eu nunca, aqui o que eu estou mostrando para você é todo o processo. Então, sem edição nenhuma, só a abordagem ótica, o resultado técnico que eu consigo. Então, é nessa vertente também que eu queria que você me acompanhasse. Então, quando eu pergunto para as pessoas, falo assim, o que é isso? É um coquinho? Alguma coisa assim? Não, sabe o que é isso? São pimentas. É pimenta antes de moer. Entendeu? Pimenta branca, como tem a pimenta preta, né? Que aí no Brasil chama pimenta do reino. Imagina o tamanho dessas bolinhas. E eu comecei a fazer um estudo de profundidade de campo, olha. Tá vendo? Eu falei, foco só nesta aqui. E depois eu comecei a falar, vou brincar até ter foco total. Tudo isto é anterior, né, à concretização do negócio, beleza? Então, imagina, você pega qualquer elemento do chefe, né, do mise en place, e mostra para ele isso, isso agrega mais valor no teu trabalho. Então, foi um estudo que hoje em dia, inclusive, é muito útil para mim, na gastronomia, quando eu vou fazer uma foto de um produto, né, na cozinha de ingrediente, que é a última tendência. As pessoas estão esquecendo um pouco daquela visão da mesa, cheia de garfo, guardanapo, tal, e estão focando muito mais e cada vez mais numa visão quase macro do empratamento. Por isso que você, quando tem ali um prato branco, tem que ter um fotômetro para colocar pelo menos na zona 9 e não ter uma explosão aí do branco, beleza? Porque daí você perde o controle das altas luzes. Bom, então agora a gente entra num universo que acabou sendo, dentro da minha política de marketing generalista, que foi o que, salvou mesmo a minha carreira e fez com que eu me desenvolvesse muito aqui em Portugal. Eu sempre defendo isso. Então, eu vou mostrar para você aqui um trabalho que é de 2009, para você ter uma ideia, onde tudo começou. Então, é para você sentir que eu já uso isso há muito tempo, numa situação complexa do ponto de vista estrutural, porque eu só tinha esta lente do kit. E aqui, esta opção, colocar aqui, ela é uma leitura deste diamante aqui,
entendeu? Que na verdade não é diamante, esqueci o nome disso. É um diamante mais barato, digamos, entendeu? Então, essa pedra era muito importante. Eu fiz, neste caso, esta foto especificamente, coloquei a câmera no tripé, fiz a iluminação e fui mudando os acessórios. Então, nesse aqui, eu usei o anel inversor. Vou mostrar para você não estranhar se eventualmente você vier fazer isso, e que não apareça aqui nenhum dado, entendeu? Porque é o que eu acabei de dizer. Ele desconecta todos os contatos e você tem que fazer por aproximação, usando o anel de foco mesmo ao contrário, que funciona. É uma experiência muito legal, é para quem gosta. E você vê que não tem nada, nenhuma informação aqui sobre a lente. E aqui, com certeza absoluta, eu usei a 1855. Tá vendo? Então ele tem aqui algumas informações sobre a câmera. Quer ver? Vamos ver se aparece aqui. Tá, ó, Canon 20D, o número do corpo, mas não aparece nada com relação à fotometria, né? A combinação de velocidade. Percebe? Vai aparecer esse risco aqui, tá bom? Então, este aqui é o TIFF que eu fiz a partir do RAW, esse foi o enquadramento, e depois, como a ideia era fazer quadrado, então eu deixei aqui um recorte visual mais alargado para poder fazer um corte. E eu me recordo que quando eu mandei isso para eles, eles agradeceram, porque a peça que é super nova, apareciam aqui alguns defeitos nisso que segura aqui. Na hora que eles colocaram, o Ourives, o artista, deixou isso aqui à mostra. Então você vê, tem a textura, beleza? Isso foi muito bom, porque foi um teste para um cliente que virou meu cliente depois. Olha, eu vou entrar aqui no meu site para mostrar para você o resultado desses testes. São fotos que estão até hoje no meu site, que, além de representar para mim assim, um momento muito especial, eu quero mostrar para você todas as que foram feitas com a 20D e com esse sistema. Essa aqui com certeza foi com lente de aproximação, que é para uma campanha do joalheiro aqui português, entendeu? Essa aqui é a imagem editorial, né? E essa aqui é a foto do produto. Esta aqui já não, essa aqui foi feita com outro sistema. Olha, esta aqui, todas elas foram feitas desta maneira. Essas aqui, inclusive, olha. E aqui está aquela peça que eu falei, né? Que é aquele anel. Olha como ficou o resultado bem legal. Tá vendo? Aqui nós temos esta aqui que eu gosto muito. Também foi feita com filtro de aproximação, com close-up. Olha, essas todas. Então você vê que mesmo são clientes que eu conquistei. Tá vendo? Ó, peraí. Vou voltar aqui. Olha. Olha o super macro, o resultado que dá com brincos muito pequenos, olha. É só saber fazer iluminação e aqui você vai encontrar muitos vídeos que falam como é que você faz fotografia de joia. Olha o que eu digo sobre a retroiluminação, como você consegue ter inclusive um fundo 255. Eu gosto muito de fazer retroiluminação em joalheria, porque isso me possibilita jogar num canvas, né, numa layer branca e fazer montagens que ficam muito legais. Tá vendo? Olha. Aqui está a pulseira, eu gosto muito desse anel, que é um anel para DJ, que esse anel é foda. E aqui é aquela pulseira que eu mostrei, e depois a outra pulseira também que eu mostrei, que é feita de pedras, que eu usei inclusive naquela visão mais artística. Esta aqui também foi feita com esse sistema. Beleza? Eu acho que aqui eu já ilustrei para você que em joalheria, em bijuteria, numa visão mais artística, você consegue desenrascar qualquer tipo de problema. Tá bom? Agora vamos passar para a moda e beleza para a gente finalizar. Vamos que vamos. Bom, então eu queria entrar aqui com você numa sessão que eu fiz com a Catarina,
que agora mora na Suíça, uma modelo muito legal, meu, essa com a Marta Roque, que é uma maquiadora muito legal, muito criativa, tá vendo? Então, para você ter uma ideia esse aqui é o arquivo RAW, o arquivo purinho como saiu, você vê que aqui tem a textura da pele normal. Eu não tiro absolutamente nada, tá vendo? A textura da mão. E quando a gente olha isso desta forma, né, às vezes, né, e isso é importante que você saiba, hoje em dia isso é muito bem aceito, entendeu? Então a gente tem muitas leituras, né, diferentes, mas mantendo a naturalidade, né? Muitas pessoas tirariam isso aqui, ficariam horas editando isso. Essa iluminação também eu vou ensinar na outra aula, que é uma iluminação que usa o fundo, tal, com fotogel, mas hoje eu não queria falar disso, eu queria falar sobre isto. Olha a capacidade que a Super Macro tem de buscar o detalhe. Isso aqui é com a 20D, meu. Tá vendo? Com a lente 100-300, com a tele 100-300, só que com lente de aproximação. Esta é uma foto que eu adoro também, a mesma coisa aqui, eu devo ter colocado, eu não lembro exatamente, mas devo ter colocado todo o jogo de filtros e não perco nada na fotometria. Tá vendo isso? Que legal? Olha, meu, essa foto eu gosto muito, muito mesmo. E aí eu vou dar um super zoom para que você veja o resultado. Como é que a minha foto fica, né, no final? Olha. Isso aqui não tem nenhum filtro, nenhum sharpening, né? Tem algumas pessoas que eu até aconselho, gente que eu até gosto muito, fica tirando essas veiazinhas do olho e transformam a modelo numa boneca, entendeu? Com um olho artificial. O olho é o olho, ele tem que ter isso. Você pode pedir para colocar um colírio, se você sentir que a modelo tem a pele irritada. Tá vendo? Olha, esse aqui foi um corte um corte um pouco do cabelo. Essa foto aqui está exatamente como saiu. E você consegue ter uma visão. Por exemplo, se você vai vai fazer um trabalho para uma maquiadora ou para um maquiador, e você tem essa extensão, né? Você tem tanto a parte que seria normal, digamos, que é esta, que é do trabalho mesmo do maquiador, assim como você se preocupa em fazer um pouco do making off, entendeu? E aí você entrega um trabalho como esse, com certeza você vai se destacar e vai ser chamado para novos trabalhos exatamente porque você tem uma abordagem diferente, com um equipamento muito barato, mas que dá um power que, meu, não é de surpreender isso? Isso é lente de aproximação com uma teleobjetiva 100-300, que é do kit e que algumas pessoas dizem aí, ainda teimam hoje em dia, em dizer que isso não funciona. Com a 1855, a gente teria também um resultado muito parecido, porque a gente está próximo, entendeu? A relação da distância focal muda e a gente, por aproximação, consegue um resultado muito legal. E toda vez que você for diferente, que você for original, o mercado vai te encontrar. Entendeu? Tá cheio de gente igual, seja diferente. E isso faz com que você tenha um trabalho muito mais completo e com uma complexidade, né, técnica também mais fácil, porque você não tem que nem trocar a lente, é só usar um novo acessório. Muito barato. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para você e na próxima aula a gente vai falar sobre outros assuntos ligados à moda, dando continuidade a isso aqui que a gente está vendo. Tá? Ser diferente, seja original. Tá bom? Eu queria aproveitar para dar algumas notícias sobre mudanças que eu fiz no formato da mentoria. Muita gente, mas é muita gente mesmo, talvez porque neste momento, né, precise de uma luz aí no fim do túnel. Muita gente entrou em contato comigo nessas últimas semanas, na verdade no último mês, e eu prometi que eu viria aqui no canal passar algumas informações novas sobre alterações que eu fiz para que a mentoria pudesse ser mais abrangente,
para mais pessoas, de um formato diferente, mais barato, dividido em fases, ok? Então, se você tiver interesse nesse novo formato, mais encaixado na nossa nova realidade, se você agora precisa, como eu disse, de uma luz no teu caminho para dar passos, né, nesse novo normal, vivendo comigo, inclusive, pelo fato de eu estar ativo no mercado, uma realidade que é viva, né? Não é uma teoria. O mesmo problema, né? O mesmo perrengue, o mesmo leão que eu tenho que matar, na verdade, se você me acompanhar nessa jornada, a gente vai acabar vencendo juntos, legal? Se você tiver interesse nesse modelo, nesse novo modelo, então entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui para você. Não esquece de colocar o sinal de mais, porque é internacional, beleza? Muita gente também não consegue, então já vim aqui para dar esse toque. Se você tiver um plano de atender um cliente numa área específica, ou se você eventualmente quiser também se aprofundar num determinado nicho de mercado, eu tenho serviço, né? Não é um curso, é um serviço de consultoria pontual focado neste job que você quer, neste portfólio que você quer construir, e a gente também pode conversar por vídeo para eu entender qual é a extensão do teu objetivo e para ver principalmente se eu me sinto motivado a abraçar isso com você, legal? Os e-books, repetindo, acho que é importante também, se você quiser um guia para fotografar pessoas dentro de uma linguagem de moda que se estenda para retratos corporativos, para o casamento, a noiva é a nossa modelo, entendeu? Então se você tem cultura de moda, você tem mais força, mais power. E o sistema de zonas para quem tem fotômetro. Se você não tem fotômetro, não compre esse livro, beleza? Espera, e se você acredita, né, na fotometria manual, beleza? Daí eu acho que aí vale a pena, senão, estou sendo bem sincero, não acho que seja o melhor dos investimentos. Legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Eu mostrei aqui que com equipamentos muito simples, eu fui buscar um equipamento antigo, né, que é muito pior do que o equipamento que você tem hoje, que tem uma força gigantesca do ponto de vista da tecnologia incorporada, para não ter que comprar nenhum equipamento novo no momento desse novo normal, onde o que a gente tem que fazer é estudar, aprimorar a técnica, aprimorar o marketing e usar equipamentos alternativos que possam levar você aonde você sonha, ok? Enquanto o sonho for sonho, é fácil, todo mundo sonha, mas para transformar palavra em gesto, você tem que ter realmente um outro encaminhamento, um pensamento empresarial que venha rentabilizar ou pelo menos trazer algum lucro para aquilo que até hoje na tua vida, mesmo antes da pandemia, já era lucro. É só você fazer uma conta quanto você gastou e quanto você já faturou. Eu posso te ajudar, beleza? Bom, então é isso por hoje. Até semana que vem. Espero que você tenha gostado e que comece agora aí a fazer testes com o teu flash portátil, okay? Fazendo pesquisa. E se você eventualmente tiver um equipamento que você tem dúvida, manda uma mensagem para mim no WhatsApp e eu respondo para você na boa, ok? Calma, as coisas já estão voltando ao normal. Ok? Vamos aí manter a paz no coração, nada de discurso de ódio, nada de negatividade e vamos para frente, tá bom? Até domingo que vem, puta abraço, puta beijo para vocês aí, tchau!